Olá, pessoal! Antes de começarmos a mergulhar no espetáculo incrível que foi a Noite VIP no Anfiteatro da Secretaria da Cultura de Suzano, quero compartilhar com vocês um pouco do clima pré-evento. Eu estive lá capturando momentos preciosos, tirando fotos de celebridades da nossa querida cidade de Suzano e gravei alguns vídeos. Agora, enquanto conversamos, estou mostrando essas imagens no vídeo. Mas vamos direto ao ponto. Preparem-se para se encantar com as apresentações espetaculares que aconteceram nesse palco. Graças ao meu celular, consegui capturar um pouco desse brilho para compartilhar com vocês. E se vocês querem ver mais, muitos dos números incríveis que foram apresentados já estão disponíveis no meu Instagram, Mariu Zacaria, onde também fiz uma transmissão ao vivo. Mas é claro que reservamos uma parte especial para vocês aqui. Então, sem mais delongas, vamos nos envolver nesse espetáculo maravilhoso juntos. A coroação da nova embaixadora, né? Após a gente conhecer as candidatas, elas estão ali ansiosas. Tem torcida aqui das embaixadoras? Quem estava acompanhando lá? Quem estava acompanhando as embaixadoras? Então vocês vão ver aqui em primeira mão, hein? Porque a embaixadora foi um formato diferente, né? Que eu vou falar depois. A gente fez junto na coletiva de imprensa, né? A honra de coroar a nossa nova embaixadora aqui, a sucessora da Blame. Está fazendo um trabalho incrível. Também teremos algumas atrações especiais de alguns talentos do hall da fama da página VIP. E no final, né, quem já beliscou um pouquinho, tem um coquetel maravilhoso oferecido pelo Buffet Estrela da Manhã. E no final também vai estar à disposição para vocês, para a gente interagir um pouquinho ali, socializar, fazer foto com as missas. Combinado? Bom, eu sempre fui uma criança muito inconformada, muito questionador, fui sempre muito decidido. Em outras palavras, sem querer falar bonito, eu sempre fui aquela criança que dá trabalho, né, para os pais. Eu era a criança que questionava, que não fazia, porque tudo tinha que fazer sentido na minha cabeça. Se não fizesse sentido, eu simplesmente não fazia. Mas acaba com as consequências, eu também não era sem noção, né? Então, tudo começou aí, né, dessa minha vontade de querer fazer as coisas acontecerem. Eu sempre soube que eu era diferente, era nítido quanto que ninguém era igual a mim. Desde a minha infância e adolescência, eu sempre sentia que eu era diferente dentro de uma criação comum dos meus pais, que era maravilhosa. Meus pais foram incríveis, né? Meu irmão está aqui também para provar, meus pais foram incríveis, mas quando a gente é meio doido, né? Quando a gente tem umas ideias meio loucas, quem que se identifica? Quem, às vezes na escola, em casa, no trabalho, vê que tem umas ideias meio fora da curva das pessoas mais comuns, né? Então vocês vão entender quando eu falo que ia ser uma pessoa diferente, né? Das pessoas comuns. E além disso, eu sempre tive uma veia artística muito forte também. Eu lembro muito claramente, eu criança, quando eu vi a Xuxa pela primeira vez na televisão. Ali foi quando eu percebi que aquele era o meu mundo. Era a produção, os figurinos, o palco, de alguma forma eu queria estar no meio daquilo lá. Mesmo sem entender, eu tinha 3, 4 anos de idade. Quem aqui é dos anos 80? Quem lembra da Xuxa era dos anos 80, não a Xuxa de hoje, né? Então, quem é que queria ser Paquita na época? Então, eu queria ser a Xuxa, vocês têm noção. Eu queria ser a Paquita. E é verdade, eu brincava, tipo, meu irmão não, porque meu irmão sempre foi mais lá do meu pai dos carros, mas minha irmã e as vizinhas, as primas, eram as Paquitas e eu era a Xuxa na frente, é verdade, não é brincadeira. Porque eu sempre soube, né, que eu tinha esse algo diferente e eu queria que as pessoas, de alguma forma, enxergassem, né, para motivar esse meu talento, que eu não entendia o que eu tinha, mas eu sabia que eu queria fazer coisas diferentes, né. Então daí eu tive tendo várias referências artísticas, né, que foram me levando para essa carreira mais pro lado da cultura, para essa minha via artística, mas na adolescência, aqui na cultura mesmo, usando nesse exato prédio, para mim está sendo muito especial fazer essa coletiva nesse formato. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo uma coletiva assim, né, coletiva de imprensa, e aqui nesse prédio que para mim marcou muito a infância, porque eu fiz várias aulas aqui. Quem é de Suzano já fez aulas aqui também na cultura? Eu fiz aula de desenho, estou falando de mais ou menos 30 anos atrás, tá? Eu fiz aula de desenho aqui durante muitos anos com o professor Paulo, não sei se alguém já chegou a fazer. Fiz aula de coral aqui também durante muito tempo. Foi no coral que eu comecei a ver o balé, porque o coral tinha o balé, né, que na época era mais devagarinho até que coreografava o balé do coral. E ali foi quando eu vi que, nossa, fui indo mais para o meio da dança, né? Então eu fiz várias aulas basicamente aqui, menos as aulas de dança, que era o que realmente eu queria, né? Quando eu comecei a ver que eu queria ser bailarino, quando eu comecei a entender. Só que meu pai me colocava em todas as aulas, menos na de dança, porque na cabeça dele
se eu fosse dançar, eu ia virar gay, né? Só que mal sabia ele que a Xuxa já tinha me convertido. Eu não ia mudar nada começar a dançar. Tô brincando, tá? Porque a gente já nasce gay, é uma outra pauta, mas enfim, né? E aí, mesmo eu tendo começado tarde na dança, eu comecei aos 17 anos, né? A gente começa desde criança, mas, como eu falei, eu sempre fui muito decidido e tal, então eu corri atrás do prejuízo. Então, dos meus 17 anos, né, após esse período, eu tive uma carreira de mais ou menos 10 anos na dança, né? Me especializei bastante, fiz muitas aulas, né, para correr de 10 anos que eu perdi, que eu poderia ter começado antes, e eu tive uma carreira muito completa na dança, né? Como eu corri bastante atrás, eu sempre fui muito decidido, muito trabalhador, eu viajei o mundo, conheci mais de 80 países através da dança, eu fiz clipe, fiz TV, fiz novela, tudo que eu queria fazer no meio da dança, eu fiz. Então, mesmo com uma carreira relativamente curta, né, que eu vivi durante 10 anos mais ou menos da dança, eu fui muito realizado. E foi nos últimos anos ali na dança que eu comecei a observar um pouco mais o lado da produção, né, de vários espetáculos, vários eventos que eu trabalhei, eu sempre ficava observando a produção de eventos, sempre fazia contato com eles, sempre tentava ajudar de alguma forma, então eu sempre me encantei pelos bastidores também. Foi aí que começou a surgir esse meu interesse pela área de produção de eventos. E em 2000, eu morei um tempo fora também do Brasil, dançando. Quando eu voltei para o Brasil em 2012, foi quando eu comecei a focar em direção artística e em produção de eventos. E aí em 2014 eu tive uma segunda lesão no joelho, já tinha tido uma antes, e aí foi quando eu vi que eu realmente fui obrigado a fazer uma transição de carreira. Não sei se alguém aqui já passou por uma transição de carreira, sabe o quanto é difícil, porque até então minha vida era dançar, desde criança, desde de 4 anos, quando eu vi a Xuxa, minha vida era ser carreira. E aí quando eu percebi que eu tinha que mudar, realmente foi um período muito difícil, né? Demorou uns anos, mas a minha sorte é que eu já tinha tido essa vivência, né, com as produções, então foi difícil de aceitar, porém já era meio que eu já estava, então naturalmente foi fluindo. E aí, nesse meio tempo dessa transição de carreira, foi quando eu recebi o convite para ser colunista do jornal O Diário aqui de Suzano, o Félix Romanos me fez o convite, e era algo que eu nunca tinha imaginado. Eu era da dança, a produção não tinha nada a ver comigo, só que eu vi algo ali, abracei a ideia e fui pensando, né? Eu sempre falo que precisa de um louco para reconhecer e incentivar outro louco, né? E aí o Félix, quem conhece o Félix, você sabe que ele tem, né, várias ideias mirabolantes, e eu falo louco no melhor sentido possível, tá? Para mim, isso é um elogio, significa que a gente tem ideias, né, fora do comum, e hoje eu vejo o quanto foi uma honra o Félix ter enxergado algo em mim ali, e ele me deu a liberdade de poder criar algo da forma que eu acreditasse. Então eu fiquei uns meses pesquisando até começar com a minha coluna lá no jornal O Diário, e eu tinha ideia da proporção que ia tomar, né? Eu simplesmente aceitei o risco e mergulhei de cabeça, mas desde o início eu sempre soube que eu queria algo diferente, algo único e algo que impactasse outras pessoas. Né? Então, como eu nunca tinha me encaixado em trabalho nenhum, como eu nunca me encaixei em lugar nenhum, eu sempre questionava, eu sempre debatia, eu sempre tinha ideias, né? Não sei se alguém se identifica isso. Eu estou contando uma história para ver se vocês se identificam, né? Porque quem sabe a gente já faz uma mini academia de misa aqui, já destrava umas chavinhas na cabeça de vocês. E eu resolvi criar a minha própria oportunidade. Então, ali, nessa coluna, né, com o Félix, foi quando eu realmente comecei a investir nisso, mesmo sem ter ideia, né, como eu falei, eu mergulhei de cabeça, e eu vi ali uma vitrine tanto para mim, uma vitrine de oportunidades, mas principalmente que eu ia conseguir multiplicar as oportunidades. Então, a essência da Página Limpa nasceu ali, que eu vi que todas as oportunidades que eu recebesse, porque, como eu falei, né, desde o começo, eu sempre quis ser visto, eu sempre quis mostrar o meu talento, eu sempre quis mostrar o meu brilho. Eu sei o que a gente esperar por uma oportunidade, né, para mostrar o nosso potencial. Então, quando eu recebi essa oportunidade, eu quis multiplicar tudo que chegasse para mim, e daí, né, graças a muito trabalho, muito esforço, muitos parceiros, muitas pessoas junto com a gente conseguiu multiplicar bastante. Então, a Página VIP é isso, é uma mistura de todos os valores que eu acredito que podem fazer a diferença, né, impactar na sociedade, e a mistura das coisas que eu também não gosto, porque é graças às coisas que nos incomodam que a gente tem vontade de fazer a diferença, né? Pessoas incomodadas mudam o mundo, eu sempre falo isso. Mas se a gente estiver acomodado, a gente não vai mudar nada. Então é graças às coisas que me incomodam, que me atrapalham, que eu não concordo, são essas coisas que me fazem levantar da cadeira e querer lutar para fazer a diferença. E agora eu vou falar um pouquinho de como os concursos apareceram na Página, né? Foi lá no comecinho, desde o primeiro ano, na verdade, em 2014 veio o primeiro concurso, e a ideia era só, eu não tinha vontade de trabalhar com os concursos, eu não imaginava isso. A minha ideia era só ter um evento linkado à minha coluna. Eu falei, já que eu tenho uma coluna, né, faço notas, quero ter um evento que eu acho que vai agregar. E aí a primeira ideia que eu tive foi de voltar com Miss Cerejeira.
porque desde criança eu ia lá no Bunkyo, assistia os concursos, eu sempre ficava ansioso para saber quem ia ser a nova Miss Cerejeira. Várias amigas minhas já foram Miss Cerejeira na época, então eu tinha essa memória afetiva com Miss Cerejeira e com o Bunkyo. Eu cheguei até a fazer aula lá de beisebol quando eu era criança, porque beisebol era para homem, né? Então eu estava deixando de fazer. Mas aí, nossa, tinha vários outros menininhos lá que eu ficava paquerando também, então, né? No fim, que ele acertou mesmo. Então, a ideia era voltar com Miss Cerejeira, né? E aí, com a minha cara de pau, eu sempre fui muito decidido, sempre fui muito determinado, fui lá no Bunkyo, mas, gente, com a cara e com a coragem, não conhecia ninguém, eu não tinha um projeto, nem sabia fazer um projeto. Eu cheguei lá no Bunkyo, um menino com nada, ninguém me conhecia, eu quero voltar com Miss Cerejeira, papapá. Reinaldo está aqui de prova, Reinaldo está aqui de prova, não sei se vocês estavam nesse ano, né? No fim, resumindo, que eu fiquei de 2013 a 2016 insistindo pro Bunkyo. Vamos voltar com Cerejeira, vamos voltar com Cerejeira. E hoje eu entendo, né? Se aparecer uma pessoa, um doido lá querendo propor um projeto para vocês, claro que vocês vão, né, desconfiar. Então, na época eu não tinha esse conhecimento que eu tinha hoje, né? Então, só que o que eu coloquei na cabeça? Quando eu coloco algo na cabeça, tem que acontecer, vai acontecer. Então eu falei, Miss Cerejeira vai voltar. Então eu preciso mostrar para eles que eu consigo produzir um concurso. E aí, o que eu pensei? Em 2013, o que eu tinha? Minha coluna e tinha o evento do meu irmão. Para alguém que conhecia o Magrão, meu pai? O Magrão fazia os Fuscas, modificados e tal, faleceu em 2012, né? E meu irmão deu continuidade no trabalho dele e no encontro de Fuscas e carros antigos, que é um dos maiores eventos aqui da região, né, que atrai mais de 1000 carros, né, por evento, voltou esse ano. Enfim, então é um evento muito grandioso. E aí eu pensei, bom, meu irmão é o presidente do clube agora, no lugar do meu pai. Eu não vou nem dar opção, ele nem sabe disso, acho que ele está ouvindo isso agora. Eu nem vou dar opção para ele falar não, eu simplesmente vou falar que eu vou fazer um concurso dentro do encontro de Fusca, porque era só a ideia de ter um portfólio para mostrar para o Bunkyo. Olha só, eu tenho experiência de produção, mas era uma ideia concreta, tá? Não era ideia de louco. Assim, porque olha como o concurso vai agregar. Né? As meninas que vão participar vão ficar divulgando o evento, vai ser uma atração legal para o evento, vai ser algo diferente, vai chamar público, vai ter vários outros benefícios. Né? E aí, dito e feito, né? Aconteceu o primeiro Musa em 2014. E aí ele veio lá para o Bunkyo. Olha, eu sei fazer concurso. O que o Bunkyo falou? Não. Aí fez de novo em 2015, melhor ainda, daí cresceu um pouquinho mais, ele veio lá no Bunkyo. Olha, o concurso está crescendo, deixa eu voltar para a Miss Cerejeira. O que o Bunkyo falou? Não. Enfim, aí 2016, né, depois de 3 anos fazendo música, depois de 4 anos pedindo, e aí o Bunkyo, o Reinaldo ajudou bastante, a Cleide ajudou bastante, né, que elas me conheciam por causa da dança, aí o Bunkyo finalmente aceitou retornar com Miss Cerejeira. Aplausos, gente, porque isso foi um momento muito marcante. Graças a Miss Cerejeira, se não fosse Miss Cerejeira, eu ia ter boa parte do concurso, e se não fosse, né, o trabalho do meu pai, que o meu irmão segue, eu também ia ter a oportunidade de começar isso aí, né? Do Miss Cerejeira em diante foi quando realmente começou a crescer bastante, né? Isso foi em 2016. 2017 veio o Rainha das Nações, que o Rotary gostou, e aí a gente retomou com o Rainha das Nações também. 2018 veio o Miss Suzano, com a ajuda do Irineu, não sei se ele está aqui, a gente fez o primeiro Miss Suzano, depois 2019 foi quando passou para 8 concursos por ano, e aí deu um boom muito grande, foi quando a gente viu que realmente tinha que criar algo mais focado, né, para dar atenção para os concursos, né, porque estava se tornando. Eu aprendi, né, no decorrer do meu trabalho, que a gente tem que seguir as placas. Quando as coisas é para dar certo, as coisas vão se encaixando. Vocês já repararam isso? Quando não é para dar certo, às vezes parece que é dificuldade, que é obstáculo, né? Mas às vezes a gente tem que enxergar que realmente não é para ser. E quando é para ser, as coisas vão se encaixando. E no meio dos concursos eu percebi que as coisas foram se encaixando, eu fui seguindo as placas. E aí, em 2019, foi quando a gente criou esse braço, Academia de Miss, que é um braço da página VIP, né? Que é responsável especificamente em cuidar da produção dos concursos e tal, e onde a gente se especializou bastante. Daqui a pouquinho o Fábio vai falar mais da metodologia da Academia de Miss, o quanto se tornou algo realmente muito grandioso e é realmente uma experiência transformadora. Né? Porque eu contei só um breve resumo, assim, mas teve toda a trajetória até virar o que é hoje, né? Que eu fui percebendo que faltava uma essência, e aí de 2018 e 2019 foi quando a gente começou a inserir as rodas de bate-papo, a gente começou a se especializar mais em empoderamento feminino, autoconhecimento, cada concurso tem a sua representatividade também, tem o Miss Afro, Miss Plus Size, Miss Cerejeira para a cultura japonesa, então atualmente são mais de 20 concursos que a gente produz por ano, né, dentro dessa estrutura toda. Para mostrar um pouquinho, né, porque uma coisa eu vou falar, agora eu quero que vocês, quem já participou, ou já assistiu ou já participou de algum concurso da página VIP, só para eu saber.